O Jornal Anhanguera está chegando e na sua tela imagens de um grave acidente. Imagens de um grave acidente que aconteceu no fim de semana. Um casal e 3 crianças morreram. A suspeita da polícia é que os motoristas teriam bebido antes de dirigir. Daqui a pouco eu te mostro os detalhes dessa história. E nós estamos no mês de julho. Nesse período, os médicos chamam a atenção para os cuidados de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Aqui no estúdio, a gente recebe a doutora Thaís da Silva Teixeira para falar sobre esse assunto. E você vai ver também. Polícia Militar realiza em Valparaíso operação de combate ao crime. Uma pessoa foi presa. Bombeiros alertam para o aumento do número de queimadas na região. A receita de vitalidade da Dona Maria, que completou 101 anos. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está no ar. Olá, uma boa tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia. Um homem foi preso este fim de semana em Valparaíso enquanto promovia uma festa regada a drogas e álcool. A Polícia Militar flagrou vários adolescentes na casa usando os entorpecentes. A operação recebeu o nome de Madrugada Viva. Um homem foi preso suspeito de ter cometido diversos crimes. Segundo as investigações, Fábio Sampaio, conhecido como Fábio Fênix, agia há mais de 10 anos na cidade. Ele foi preso durante uma festa em casa no Parque Esplanada 1. Os policiais chegaram depois que vizinhos reclamaram do barulho. No local havia mais de 200 pessoas, entre elas adolescentes, que, segundo a PM, estariam drogados e alcoolizados. A polícia ainda apreendeu uma arma com munições, além de diversos entorpecentes. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e aliciamento de menores. Ele foi levado para o CEOPS do Céu Azul e depois encaminhado ao presídio Sucupira. E neste fim de semana teve ainda um acidente grave na BR-080 em Padre Bernardo. Um casal e 3 crianças morreram numa batida entre 2 carros. Segundo testemunhas, os motoristas teriam bebido antes de pegar a estrada. A imagem é forte o suficiente. Da colisão frontal não sobrou muita coisa. Era início da madrugada quando 2 motoristas pegaram a BR-080 em sentidos opostos. Um Palio recém-comprado por um homem de 31 anos que seguia para casa com a esposa grávida e 2 filhos. Na outra pista vinha um Classic prata conduzido por José Adriano Lemos, de 36 anos, a esposa Cristiane, de 21, e a filha do casal. Na batida só escaparam gravemente feridos o casal que estava no carro prata. 5 pessoas morreram. Como a região é distante dos postos de socorro, equipes da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros demoraram quase 1 hora para chegar. Eu ouvi o barulho, cheguei aí na hora, tentei me socorrer, mas não tinha como socorrer, estava todo mundo preso nas ferragens, você está entendendo? E a gente tentou de todo quanto é jeito para poder tirar, acionamos o socorro. Os 2 carros foram retirados da estrada ainda durante a madrugada para evitar novos acidentes e liberar o trânsito. Antes do acidente, o motorista do Palio foi visto em um bar na companhia da família. Estava brigando com a mulher, aí a mulher pediu para vir embora e a mãe dele pediu para ir para a igreja. O pai não queria, a mãe, que estava grávida de 8 meses, já queria ir embora para casa. Deu uma crise de ciúme dele. Ciúme. A discussão entre o casal começou neste bar, que fica a menos de 2 quilômetros do local do acidente. O dono, Rafael, conversou com nossa equipe neste domingo. Os filhos do casal pediram para ir embora do bar porque estavam com frio. Queriam ir para a casa da avó, que fica perto, e não haveria necessidade de percorrer um trecho maior pela estrada até a casa onde morava. Ele já estava bem alterado, né? Bêbado. Já era um pouco tarde, eu falei, aqui nem pode criança. Ele ficaram aí pouco tempo e já saíram. Além da briga do casal e da mistura álcool e volante, a pista aqui não ajuda nada. Faixa simples, em mão dupla, sem iluminação e sem acostamento. E dá uma olhadinha aqui no degrau que separa a faixa de asfalto da pista de terra. Quase 1 palmo aqui. Sem enxergar quase nada à noite, é um perigo. Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, o condutor do carro prata também apresentava sinais de embriaguez. Acidente triste, né? A PRF sempre reforça sobre os perigos de dirigir embriagado, mas ainda falta conscientização. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal não informou o estado das vítimas que foram socorridas com vida e levadas para hospitais de Brasília.
E olha só essa história, uma mulher emprestou o apartamento para um homem que se dizia pastor evangélico lá em Aparecida de Goiânia. E bastou só uma noite para que ele fizesse uma limpa na casa. Quem conta pra gente é o Luciano Cabral. Foi na fé ao ser humano que Glácia abriu as portas do apartamento. Eu acho que eu já era o alvo do que ele estava planejando, né? Aí ele começou a falar comigo, mandar mensagens da onde ele estava pregando, mensagem de bom dia, de boa noite. E eu a mesma coisa, que a gente tem uma amizade normal. O hóspede, por 5 dias, era um pastor. Conhecido nas redes sociais, ele pregava até nos Estados Unidos, onde conheceu Glácia, que morou em São Francisco, na Califórnia, por 19 anos. Segundo ela, o pastor disse que estava em Goiânia por alguns dias, trabalhando com vendas de produtos de limpeza, e precisava de um lugar para ficar. Glácia, que estava na casa de uma tia que tem problemas de saúde, emprestou o apartamento. Ele agradeceu. Tá bom, meu anjo, fico grato por você ceder a sua casa para eu ficar. Muito obrigado, você é uma amiga mais chegada aqui, uma irmã. E eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa. Muito obrigado, viu? Um abraço, Deus abençoe. Só ficou uma noite. No outro dia, ela encontrou um apartamento praticamente vazio. A cozinha estava sem o micro-ondas, a máquina de lavar e a geladeira. A sala sem o sofá e a TV de 48 polegadas. O quarto de visita todo revirado. Levou meu ventilador, meu iPad, meus relógios, minhas coisas de valor. Ele abriu todas as gavetas, revirou todas as gavetas. No quarto principal, um espelho que ficava na parede foi retirado. E a cama de casal também sumiu. Em cima da penteadeira, restos de cigarro e uma nota de $2 rasgada. Glácia conta que só depois descobriu que o pastor estava numa clínica de reabilitação de drogas em Brasília. E quem contou foi outro pastor que cuida do lugar. Falou que o caráter dele não é bom. Por quê? Que ele tem tipo dupla personalidade, ele não quis continuar o tratamento. As câmeras de segurança aqui não funcionam. O equipamento ainda está sendo instalado. O porteiro do dia disse que o pastor aproveitou uma mudança que estava acontecendo ali embaixo, no outro bloco, para retirar os móveis. Ele disse que também entrou em contato com a moradora por mensagem e também com a síndica, que chamou a polícia. Eu autorizei ele ficar hospedado aqui 5 dias com a chave na mão, mas eu não autorizei ninguém a fazer mudança. O caso já foi registrado na delegacia de Aparecida. E nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o Julho Verde, mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Aqui no estúdio a doutora Thaís nos ajuda a identificar e prevenir esses casos. O J1 volta já. Estamos de volta com o J1 e uma dupla de bandidos está aplicando golpes dentro de agências bancárias em Goiânia. Eles anotam senha e trocam o cartão de clientes para depois fazer saques e empréstimos em nome das vítimas. O alvo principal são os idosos. Pelo menos 3 já procuraram a polícia. Uma das vítimas teve prejuízo de mais de R$14 mil. As imagens do circuito de segurança mostram suspeitos na área dos caixas eletrônicos. Um deles se passa por servidor do banco, ajuda a idosa a realizar a transação e, de acordo com as investigações, troca o cartão dela. O comparsa, que finge estar aguardando na fila, fica por perto e anota senha e dados bancários num papel. Depois, os 2 criminosos usam o caixa juntos para sacar os valores. A dupla foi flagrada aplicando golpes numa agência da Caixa Econômica Federal no centro de Goiânia, mas a suspeita é de que esteja agindo em outras agências também. Uma aposentada afirma ter sido abordada por eles nesta agência aqui do setor Jardim Goiás. Vera Lúcia disse que o homem parecia estar de uniforme e usava um crachá. Nunca imaginou que fosse um bandido. Me instruí que tinha mudado o sistema de senha. Eu falei, não, pode deixar que eu sei. Ele continuou perto de mim. Primeiro, sacaram R$1.340. Depois, usaram o cartão para fazer compras. Como se não bastasse, fizeram um empréstimo de R$7 mil.
20 minutos depois, transferiram R$ 1.500 para uma conta em outro estado e de minuto a minuto fizeram compras de quase R$ 1.000 cada. E ele pegou um cartão lá de dentro e me devolveu. Falou, o seu cartão, que é esse aqui. É de outra pessoa? De outra pessoa. Só que na hora eu não conferi. Nunca supus que ia acontecer uma coisa dessa comigo. Como é que eu vou pagar um roubo? Teria que ter mais segurança, né? E a gente fala agora que a polícia recuperou uma caminhonete roubada na madrugada de ontem em Lusiânia. Segundo os policiais, eles pediram para o motorista parar porque já sabiam que o veículo era roubado, mas ele acelerou e fugiu para a zona rural junto com um comparsa. Houve troca de tiros, os dois abandonaram o carro e fugiram pelo mato. A polícia fez buscas, mas não conseguiu encontrar os suspeitos. A gente vai mudar de assunto agora, porque lá em Valparaíso tem uma praça que está abandonada desde a inauguração. Segundo os moradores, o local foi capinado por uma equipe da prefeitura. E quem mora por ali achou que finalmente o local seria revitalizado, mas o trabalho não teve continuidade. Buracos, pichação e até ponta de ferro exposta. Precisa muita coisa para arrumar aqui. É a sujeira, como você vê, né? Aqui tem que arrumar mesmo as coisas. A Praça Dom Agostinho, no bairro Valparaíso 2, foi inaugurada há 7 anos. Os moradores contam que o local nunca passou por uma reforma. O muro e a estrutura da estátua de Dom Agostinho foram pintados por uma moradora, mas logo depois foram pichados. De acordo com os moradores, há cerca de um mês, a prefeitura enviou uma equipe para capinar a praça. Para os moradores, seria o início de uma revitalização. Marcos, até agora só ficou nisso, né? Até agora só ficou nisso. Nós achávamos que dá sequência, né? Até porque seria importante para toda a população aqui ter opções aqui para que nós tivéssemos opções de brincar, de ter o lazer. Um parquinho para as crianças também, não é isso? Seria interessante um parque para que a população fizesse aproveitamento, né? Fizesse usufruto desse parque. Seria interessante para toda a população, com certeza. O local, que antes servia de lazer, hoje é até ponto de drogas, segundo os moradores. Eles dizem ainda que usuários ficam nessa parte de trás da praça. Aqui encontramos papelão e roupas. Outra preocupação é com os assaltos, que aumentaram. Segurança é complicado, cara. Aqui, à noite, se você passar a noite aqui, é assaltado mesmo, sem dó. Eles assaltam, levam e pronto, e acabou. O que a gente quer, o que a gente deseja é que os governantes, né, a prefeitura, faça aqui algo que seja bom para a população, uma praça de lazer, né, que faça adequação da segurança, que tenha lazer aqui para a gente. Por nota, a prefeitura informou que a limpeza e a roçagem da praça são feitas com frequência e segue um cronograma já estabelecido. Equipes devem voltar ao local ainda esta semana. A prefeitura disse também que um projeto de revitalização de praças da cidade está em andamento e deve seguir para licitação nos próximos dias. Já sobre a falta de segurança, a polícia informou que tem intensificado o policiamento e desenvolvido projetos para melhorar a situação do local. Agora vamos falar de saúde. Durante todo esse mês, a campanha Julho Verde alerta a população sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Quanto antes a doença for diagnosticada, mais chances o paciente tem de um tratamento eficaz. Basta conversar algumas palavras com seu Manuel para perceber que a voz dele não está normal. O aposentado conta que os primeiros sintomas começaram há 5 meses, mas não imaginava as complicações que teria mais tarde. Uma dorzinha na garganta só. Doía a garganta, assim como quem estava irritado de uma gripe, uma coisa. Aí eu não tomei nada também, eu disse, não, isso passa logo. Aí foi indo, até que eu senti a dor aqui, por cima. Aí ela começou a arder e começou o caroço para fora. Não tinha caroço fora. Seu Manuel fez diversos exames e agora aguarda o resultado de uma biópsia. A suspeita é que seja câncer, mas enquanto não vem a confirmação, todos os dias ele precisa ir ao posto de saúde para fazer curativo no que aparenta ser um tumor. Só daqui para cá tem aquela, como diz, incomodação. E de ontem para cá eu senti uma dormência na orelha aqui, ó. Uma dormência assim. Não é coisa, mas senti. Como se estivesse aumentando, espalhando. Espalhando para cá.
No Brasil, o câncer de boca já é o terceiro tipo de tumor mais frequente em algumas regiões. Por ano, são registrados 40 mil novos casos. E a incidência é 7 vezes maior entre os homens. Nos jovens, a infecção pelo HPV tem contribuído com o aumento desse tipo de câncer. E quanto antes a doença for diagnosticada, mais chances o paciente tem de tratamento. Por isso, é importante procurar um profissional da saúde logo que aparecerem os primeiros sintomas. O que o médico te falou? Ele falou, seu Manel, esse nó do seu pescoço, você vai ter que fazer uma cirurgia porque ela nasceu tipo uma carne morta de dentro. E ela não vai sumir. E ela está espalhando. E ela está espalhando. Saiu e ela fica... A biópsia que o senhor Manuel Matias está aguardando, sobre essa biópsia, o resultado foi feito o exame foi feito em um hospital do Distrito Federal. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do DF para saber o motivo da demora nessa entrega, mas nós não tivemos resposta. E uma das formas das pessoas descobrirem se tem ou não algum problema como esse que a gente mostrou na reportagem é procurando um dentista. Aqui no estúdio a gente está recebendo aqui hoje a doutora Thaís, que vai conversar com a gente. Thaís, muito obrigada pela sua participação. Thaís, a gente viu ali que no caso do seu Manuel, a suspeita de um câncer de boca, mas quais são os mais comuns nessa área da cabeça e do pescoço? Então a gente tem a prevalência maior do carcinoma de células escamosas, que é o famoso câncer de boca. Então temos sítios que são mais acometidos, localidades da boca, que é o lábio inferior, o soalho bucal e também a língua. E também temos o câncer de garganta, que também tem atingido altos índices. E por isso que é comum esse tipo de diagnóstico ser feito inicialmente por um dentista? Sim. O que acontece? Quanto aos sinais e sintomas, o cirurgião dentista, quando o paciente procura um estomatologista, que é o cirurgião dentista responsável pelo diagnóstico de lesões bucais. Então, todas aquelas lesões que em 15 dias elas não desaparecem, não somem, tem que procurar um cirurgião dentista, porque muitas das vezes essas lesões elas podem ser avermelhadas, esbranquiçadas, pode ser que ela dói, pode ser que não. Então, é interessante procurar, até mesmo em casos de prevenção, porque muitas das vezes essas lesões elas estão situadas em sítios da cavidade oral que é difícil acesso até para o paciente ver, então é difícil visualização até para o paciente. E Thaís, às vezes aparece uma feridinha, alguma coisa assim, e a pessoa acaba deixando, acha que vai passar e pode se transformar. Exatamente, então essas lesões, elas muitas das vezes surgem em formato de aftas, então é importante procurar o quanto antes. Por isso é importante essa campanha, né, Júlio Verde? Ela tem um propósito importantíssimo, que é levar a conscientização quanto à prevenção. Nos últimos dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, foram listados 14.700 novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Número alto, né? E desses 14.700 casos, 5.401 vieram a óbito. Então é um número alarmante, crescente, e que nós temos que atuar e intervir nisso com essas campanhas que são muito importantes. Tá, e se o diagnóstico ele for feito precocemente, as chances do paciente são maiores? Como é que funciona o tratamento? Sim, é importante frisar esse ponto, porque a partir do momento que é feito o diagnóstico precoce desse paciente, ele acaba que a gente consegue intervir e oferecer para ele uma chance de sobrevida maior, um prognóstico maior, uma qualidade de vida maior, porque quando o câncer de cabeça e pescoço ele já está num nível muito avançado, acontece que o paciente ele é submetido muitas das vezes a cirurgias que são mutiladoras, invasivas e que deixam sequelas. Então, muitos casos, há casos em que o paciente ele perde metade da língua ou a língua inteira, perde o céu da boca, a mandíbula, as cirurgias que tem que fazer o esvaziamento cervical. Então, são cirurgias que deixam sequelas. Poderiam ser evitadas, né? Poderiam ser evitadas desde o momento em que surgiu
a lesão na cavidade oral, que o paciente consiga ver, a gente já consegue atuar preventivamente no diagnóstico. Certo, obrigada pelas suas informações, pela sua entrevista, Thaís. Fica aí a importância, então, né, de procurar sempre um profissional. Obrigada, Thaís. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e você vai ver a seguir. Tempo seco é época de queimadas e, acredite, tem muita gente que ignora os riscos dos incêndios em vegetação. Vamos mostrar ainda a produção de goiaba no estado. Nós voltamos em instantes.